Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida e uma história nova e linda. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast aqui do Mundo Falado. E hoje eu tô com um amigo meu, parceiro, Pastor Henrique. E aí, como é que você tá, Henrique? E aí, mano, prazer estar aqui. Fala galera do canal Mundo Falado. Vamos poder estar falando um pouco sobre a glória de Deus, como ela afeta as nossas vidas, porque dele, por meio dele, né, são todas as coisas. Então eu creio que o assunto vai ser agradável aqui nessa noite. Vai ser uma coisa muito legal. Primeiro de tudo, né, vou trocar isso aqui, porque, né, é claro que eu não ia apresentar nosso primeiro podcast com isso. Aqui eu separei algumas coisas, algumas perguntas pro Henrique, pra gente poder bater um papo, pro papo poder fluir, né? E o primeiro de tudo eu vou perguntar pra ele qual que é a profissão dele hoje, porque ele não é só pastor, né? A profissão dele também é uma coisa legal, uma profissão legal, e ajuda muita gente. Caso você que esteja assistindo, também pode entrar em contato com ele depois para falar um pouquinho da profissão. O trabalho é aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que aquele que não trabalhar não coma. É claro que pelo muito trabalhar, pelo muito desgaste da obra, em determinado momento, alguns pastores são levados a isso, né? Não por decisão própria, mas pelo desgaste natural. Mas nós não, por enquanto nós nós entendemos a missão que Deus tem nos dado, mas nós buscamos a dignidade do Salmo 128, versículo 2, né? Do trabalho comeremos. E aí eu trabalho com informática, eu sou TI, e isso tem sido o instrumento de Deus para o ganha-pão, ou para o pão de cada dia, né? Para buscar o pão de cada dia. Isso. E para a gente começar esse papo aqui, fala aí, Henrique, quais são os seus objetivos de vida? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre os nossos objetivos de vida. Você como um pastor, a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Então conta um pouquinho da sua história, de como que começou essa jornada aí. Vamos falar um pouquinho de como começou, o objetivo de vida, qual era antes, ou se tinha algum objetivo antes. E agora, qual é o objetivo? Como que deu essa virada de chave quando a glória de Deus te alcançou e trouxe essa transformação para a sua vida? O meu maior objetivo que eu tinha no passado, quando eu fui até Deus, foi sentir algo que me desse prazer em viver, né? Ficar maromba, fortão, grandão. Não. Eu vinha de um contexto onde eu usei de todos os meios lícitos e ilícitos para tentar buscar esse prazer, essa vontade de viver. A prostituição, a esbórnia e outros meios, né? Mas tinha um vazio no meu coração
E esse vazio no meu coração não era suprido por nada do que eu fazia, nem pelo dinheiro, nem pelo trabalho bem remunerado, nem pelas amizades, nem pelas festas, por nada. Então foi aí que eu cheguei ao fundo do poço, que eu considero o fundo do poço, aonde eu perdi tudo que eu tinha, né? Perdi minha mãe, perdi meu irmão que morava comigo, ele saiu de casa, todo mundo me abandonou. E eu fiquei sozinho, desempregado. E aí eu cheguei no fundo do poço, porque tudo aquilo que eu me deleitava, eu já não tinha mais condições financeiras, psicológicas, emocional de me deleitar. Então eu me senti desamparado. Foi aí que, através de uma pessoa que na época era minha amiga, que eu conheci ela no Muay Thai, né? E fui interessado por ela para a igreja, fazer umas visitas, né? Mas eu não acreditava em nenhum tipo de divindade, eu era um ateu mesmo, assumidamente. Fui interessado nela e chegava lá, eu ficava perdidão no meio de um culto pentecostal, ficava perdidão. Mas ali foi. Caraca, Deus começou a trabalhar no meu coração e eu comecei a entender coisas. E Deus começou a curar traumas, né? Então, assim, a falta de entendimento, quando eu perdi minha mãe, eu fiquei sem entender o porquê, né? Eu creio que quem já passou por isso sabe bem o que eu tô falando. A gente fica sem entender, a gente fica muito por quê e pra quê, né? Que aconteceu isso. E ali Deus me abraçou. Então, o que eu mais queria, meu principal objetivo era ser aceito por Deus no início, ser abraçado por Ele, porque eu queria andar com Ele, sentir que Ele estava andando comigo. Porque naquela solidão que eu vivia, eu precisava de alguém do meu lado. E quando eu entendi que Deus podia estar comigo, ainda que diante das minhas descrenças, né? Ainda diante do meu ateísmo, quando eu abri o meu coração para que Deus entrasse, de fato eu senti algo entrando e ali as coisas que eram sem sentido começou a fazer sentido e as perguntas sem respostas começou a serem respondidas dentro de mim através da ação do Espírito Santo de Deus, da glória de Deus. Então meu objetivo hoje é viver para Deus, meu objetivo hoje é fazer com que a glória de Deus seja abundante na minha vida ao ponto de manifestá-la à vida daqueles que estão à minha volta, que estão carentes, que estão passando por uma situação similar à minha ou passando por uma situação até pior, como eu tenho lidado, né, com diversas pessoas, porque através da glória de Deus, já adentrando o tema, através da glória de Deus que foi derramada sobre a minha vida, Deus me fez também generoso para com aqueles que precisam. Então eu estou inteirado em causas, eu estou inteirado em problemas de pessoas muito piores, muito maiores do que os meus, do que você dos viveu. quais eu passei. A diferença de história é que quando eu me identifiquei com isso aí, eu sempre fui criado desde pequeno, né? Ir na igreja, ouvindo falar do evangelho e tal. Só que no meio do caminho também me perdi. Então, quando a gente encontra, quando a gente esbarra com isso, a gente encontra identificação. Também procurei outras coisas para fazer, para me procurar, para me identificar. E aí, depois disso, quando a gente encontra, a gente é impactado por isso, a gente encontra realmente um caminho, a gente ganha um norte na vida, né? Aquilo que a gente quer. Eu falo com minha mãe que ela sempre quis que eu fosse médico. E ela sempre querendo que eu fosse médico, eu acabei me tornando médico. E aí eu falei com ela, mãe, eu já não sou médico que cura corpos. Mãe, hoje eu sou médico que cura almas. E foi isso que eu fiz depois que eu me converti, era atrás dessas pessoas machucadas, feridas, que a gente ia. Mostra um pouquinho do livro que eu tô lendo também, que chama Amor em Movimento, que fala sobre generosidade. Lucas 19:10, né? Que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, né? Sim. Para nós que quando conhecemos a palavra de Deus e chegamos a nos afastar, é muito mais difícil para a gente voltar, né? É como a ovelha perdida, muito mais difícil, né? E quando tá, é difícil mesmo para voltar. Isso. Olha, é difícil para voltar e permanecer. Após a volta é muito mais difícil. O sacrifício é dobrado, né? Mas a glória de Deus é abundante nisso, né? Então, assim, resumidamente, o meu objetivo atual hoje é fazer com que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida, através de tudo aquilo que eu dedico a fazer em nome do Senhor. Seja obra social, seja nesse podcast, seja na minha vida particular, tudo eu busco a glória de Deus. Tudo eu busco a glória de Deus. Não a minha glória, não o meu nome ser propagado, mas o nome do Senhor através da minha vida. Fazemos, né? Fazemos, que é esse o chamado de Deus para as nossas vidas, fazemos o trabalho de formiguinhas, né? Uhum. Levarmos coisas maiores sobre nós. Coisas que talvez individualmente a gente não conseguiria levar, mas um dando a mão com o outro, como nós estamos aqui nessa noite, a gente consegue levar coisas maiores que a glória de Deus
também para aqueles que estão assistindo e que vão ver esse vídeo. A gente falou aqui um pouquinho, né? Você falou aí que você perdeu a sua mãe, que você perdeu algumas pessoas, e não é só isso, né? A gente, assim, não foi só isso que aconteceu antes da glória de Deus te impactar, né? Além dessas coisas, quando essas coisas acontecem, elas trazem feridas na alma, elas trazem dores, elas, às vezes uma mochila que a gente põe nas costas, a gente fica carregando isso pro resto da vida, fica carregando a vida inteira, e quando a glória de Deus vem, ela traz esse impacto. Eu queria saber como é que foi, e acho que as pessoas também, algumas pessoas estão passando por coisas semelhantes. Como é que foi para lidar com esse peso, essa sobrecarga, até quando chega o fardo leve e aquele jugo que é suave que você toma sobre si? Como que foi lidar com essas situações? Porque você, né, você pode contar um pouquinho da sua história, de quando você veio da Bahia, como foi lá antes com a sua irmã, sua mãe. Conta um pouquinho pro pessoal para falar também de como que a glória de Deus tirou esse fardo. E hoje tinha tudo para dar errado até aí, tinha tudo para dar errado até a glória de Deus te encontrar. E hoje quem você é, com a família que você tem, o exemplo que você se tornou, que as pessoas olhavam assim e falavam assim, que isso aí não vai. E hoje quem é, o que foi, o que aconteceu. Conta um pouquinho mais dessa história pra gente. Então, tive uma infância muito difícil, né? Eu fui criado no interior da Bahia, na cidade chamada Tremedal. Ela é um pouco distante, eu acho que é uns 300 km de Vitória da Conquista, que o pessoal já conhece um pouco, né? Segunda cidade mais populosa da Bahia. A gente foi criado lá e lá a água para beber era de péssima qualidade. E a água, isso denota a qualidade de vida nessa cidade, né? Uma cidade com uma condição muito precária, onde sobrevivíamos com 60, 80, 90, 100 reais por mês naquela época. Então, passamos muita dificuldade, graças a Deus, teve uma família que cuidou de mim, né? Me cuidou de mim como pai mesmo, porque minha mãe, coitada, sozinha, com vários filhos, não conseguia suprir todas as necessidades que a gente tinha. E com muito esforço, ela tentou colocar a gente na escola, tentou cuidar de nós, né? Do jeito que assim, a situação lhe permitia. E então a gente passou por muitas coisas assim que hoje eu penso, por muitas humilhações. Hoje o mundo é outro, né? Hoje qualquer coisa é complexo, se cria complexo de inferioridade, se cria traumas e etc. Mas naquela época a gente passava por aquilo ali e aquilo ali era o nosso normal, ser humilhado, ser oprimido, ser a ovelha negra, né? Da escola, da rua, por ter uma condição muito precária. Então a gente cresceu nesse ambiente. E como eu acabei de falar, eu frequentava uma igreja que chamava Metodista. Acredito até que algumas das pessoas da minha cidade podem estar vendo essa live. Frequentava essa igreja que chamava Metodista, né? Igreja Metodista. E aí, com o tempo, né? Já na minha adolescência, a gente veio aqui para Belo Horizonte. Eu tinha 14 anos e ali eu já me desliguei completamente de Deus e de toda a moralidade cristã, né? Ali houve uma ruptura dentro de mim. Eu já não queria Aqui mais. você conheceu outras coisas, né? Isso. Teve outros amigos, se envolveu com outras coisas. Lá você não tinha tanto envolvimento com isso. Quando Exatamente. chegou aqui, você se envolveu, porque a cidade grande, ela te permite essas coisas, né? Coisas que você não chegava a ver lá. Então a cidade grande, ela te permitiu viver isso. Você falou, pô, é isso que eu quero. É isso Que mesmo. coisa louca, que coisa admirável de ter. Eu quero isso aqui, eu quero viver isso aqui também. Mas até porque você não tinha televisão lá, você conseguia Não, assistir? tinha televisão. E aí só você que- vê aquilo na televisão. Tinha e fala assim, televisão, "Não, que só que a coisa internet legal." muito precária. Quase ninguém tinha computador dentro de casa. Quem tinha computador era quem tinha uma classe financeira um pouco melhor, de uma classe um pouco A mais questão alta. da televisão é que você via aquelas pessoas vivendo aquelas Era coisas na utopia, televisão era utopia. e você fala assim, oh, que coisa louca, eu quero viver isso também. Era utopia, Porque utopia. a gente vê o que... Tanto que o nosso maior sonho era poder chegar na idade da qual nós alcançaremos independência, que é os 18 anos, né? Que todo mundo sonha chegar nos 18. Uhum, A gente sonha com o mundo distante do que a gente está vivendo na infância diferente. e acha que quando fizer 18 a gente vai ter a casa, o carro e etc, né? Autonomia. Sim. Então a nossa utopia da época era chegar nos 18, eu e meus amigos de infância, chegar nos 18 anos e poder deleitar-se em alguns prazeres da vida, né? Ter uma casa, e morar numa cidade grande, né? Uhum. Mas isso tudo era utopia, né? Então, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte com 14 anos, ainda muito assim, muito tímido, muito caseiro e tudo, eu vi um outro lado da vida, eu me distanciei daquilo ali que para mim era uma religiosidade humana.
e que de fato, até por algum tempo, foi uma religiosidade humana, que é o que muitas pessoas estão inseridas hoje, na religiosidade, não na religiosidade que liga a Deus, porque a palavra religião significa ligação, né? Ligar a Deus. Então, não religião no sentido de ligar a Deus, uma religiosidade são princípios, conceitos estabelecidos do homem para o homem, e a gente vive aquilo ali vai fatigando, vai cansando, né? E quando eu alcancei essa independência da qual eu desejava, com 17 anos, eu me lembro de uma oração que eu fiz. Eu tinha regressado à minha cidade lá da Bahia, eu tinha regressado aos 17 anos e, de novo, fui sucumbido por aquela situação difícil, pela escassez de alimento, do básico da vida. E eu, um dia andando, eu lembro, um domingo à noite, eu andando e a situação muito difícil, Lucas. E aí eu falei, assim, eu orei. Andando eu orei. Eu não cria mais em Deus, eu não acreditava mais em Deus, mas eu falei: Deus, se o Senhor existe, me mostra que o Senhor existe, me dá uma chance de voltar para Belo Horizonte, me dá uma chance de cuidar da minha mãe, porque a vida inteira ela tá ficando velha já, e a vida inteira ela cuidou de mim, dos meus irmãos, sofreu a vida inteira, já não tá mais aguentando, e eu preciso cuidar dela. Então, se o Senhor existe, faça isso acontecer, me faça regressar a Belo Horizonte, me dá a condição de lá eu conquistar uma estabilidade financeira, porque eu quero cuidar da minha mãe. E aí vem um porém. E uma semana depois, as coisas milagrosamente aconteceram, eu estava dentro de um ônibus voltando para Belo Horizonte. Uma semana depois, eu já estava empregado aqui em Belo Horizonte. Quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, meu pai, que eu tive pouco contato, eu fui para a casa dele, ele me acolheu. Durante 2 dias ali, eu fiquei na casa dele. No segundo dia que eu estava aqui em Belo Horizonte, eu consegui um emprego muito bom, muito bem remunerado. Na época eu ganhava R$ 2.000 por mês. E na época, né? E Aí na época era muito dinheiro. muito dinheiro. Hoje o salário é 1.212, né? Uhum. Então hoje 2.000 já não é tanto quanto na época. Mas aí ele pegou, me acolheu. No segundo dia arrumei emprego para começar na segunda. No sábado arrumei emprego. Cheguei na sexta, no sábado arrumei emprego para começar na segunda. Aí na segunda eu fui trabalhar. Quando eu cheguei, minha madrasta me colocou para fora de casa, né? Isso eu cheguei, era 8 horas da noite. Essa aí tu não tinha me contado essa parte. Foi, quando eu cheguei de serviço, aí ela me colocou pra fora de casa. Eu cheguei cansado, né? Ela colocou e tal. Ela não conhecia, assim, ela não me conhecia e tudo. E me colocou pra fora. No segundo dia ela me aceitou, né? Eu acho por ímpeto do meu pai. Mas na segunda-feira, quando eu voltei de serviço, ela me colocou pra fora. Aí tava 9 horas da noite, 9h30. E eu tava na rua, não tinha nem onde ficar. Eu peguei, fui lá pra casa da minha madrinha. E falei com ela, falei assim: olha, eu vou ver o que eu tenho que fazer, amanhã eu não vou trabalhar. Ela falou: não, você vai continuar trabalhando e o resto Deus vai prover. Entendi ali uma primeira provisão, a primeira manifestação assim direta da glória de Deus sobre a minha vida. Eu fui trabalhar na terça, fiquei alguns dias na casa dela, com mais uma semana aqui em Belo Horizonte, com 4 ou 5 dias aqui em Belo Horizonte. Eu já estava com a casa alugada, já tinha comprado os móveis, tudo usado, topa tudo, mas já tinha comprado tudo e estava esperando minha mãe para vim da Bahia para cá para me cuidar dela. Ou seja, minha oração até então estava sendo atendida, né? Porque eu fiz a oração: Deus, me dá condição de cuidar da minha mãe. Eu falei, com um salário de 2.000, ela não vai precisar trabalhar do jeito que ela trabalha mais, né? Uhum. Eu consegui cuidar dela. Fiz as pazes com meu irmão, que nós estávamos brigados, né? Tinha anos que nós estávamos brigados. Ele na época usava muita droga, foi morar numa região muito perigosa, né? Eu ficava todo dia com aquela apreensão, assim, que... Um dia ele vai voltar. Não, eu ficava com a apreensão até negativa, né? De um dia chegar notícia ruim. E pelo distanciamento que nós estávamos vivendo, eu não achava que a gente poderia voltar a ter aqueles traços de irmandade que a gente tinha no início, né? E aí a gente voltou, fizemos as pazes, estávamos morando junto. Quando a gente alugou a casa, a gente não tinha um colchão, a gente dormiu sobre a roupa nossa, a roupa que eu trouxe da viagem lá da Bahia, a gente forrou ela no chão e dormiu sobre ela. E ali fiquei 4 dias naquela situação. Mas no quinto dia, do quinto ao sétimo dia aqui em Belo Horizonte, a gente já estava todo estabilizado esperando minha mãe chegar. Uhum. Aí quando foi para ela chegar, no dia dela chegar, ela chegou e morreu na rodoviária. Desceu do ônibus e deu um infarto fulminante e morreu na rodoviária. Aí foi o baque. Aí foi o baque. Aí foi o ceticismo voltou, né, dentro de mim com força. E ali, se eu já odiei Deus, ali eu odiei mais ainda, né? E no princípio eu odiava porque eu desacreditava, mas depois eu tinha motivos. Eu falei assim: se Deus existe, Deus é um ser terrível, né? Então, assim, eu tomei uma... Te deu esperança, né? Te colocou... Te deu esperança. Você teve esperança
de achar que vai acontecer e depois vem o baque. E vem um baque daquele. Uma oração que eu fiz, eu falei assim, eu tô começando a ver manifestações indiretas da glória de Deus, e parece que de fato existe um ser superior que cuida e que ouve o gemido da nossa alma. Porque Deus sabia o que eu estava passando. Com 17 anos, a recepção na minha cidade já não era a mesma que eu tinha com 10 anos, com 12 anos. De onde uma pessoa te acolhe, né, cuida de você como uma criança dependente inteiramente dela. Então, com 17 anos, você já é rejeitado, né? Então, quando eu fiz aquela oração, eu vi as coisas se cumprindo, o salário, o emprego que eu tinha, tudo que eu tinha, o dinheiro que eu ganhava. Eu pegava, pela primeira vez na vida, eu pegava R$ 100. Para mim, R$ 100 eu ia no supermercado e comprava besteira, tipo, os produtos da melhor marca. Para mim não era nada, assim, naquele momento. Então, foi uma experiência que eu nunca tive. Tanto que na primeira semana eu já tinha comprado já uns 200, R$ 300 só de suplemento. Tinha pagado a academia e já estava malhando. Então, assim, de fato, houve uma manifestação, no meu ver, da glória de Deus indireta na minha vida. Mas aconteceu quando aconteceu esse fato da minha mãe chegar e morrer, e no mesmo dia que eu estava esperando ela com alegria, eu ter que ir no IML, eu ter que Nossa. ir de encontro lá, né, na delegacia. Eu não sabia, eu fui pro centro da cidade, a gente mora um pouquinho afastado, né, a gente mora uns 40 minutos do centro, e eu tive que ir de ônibus, e o policial tinha me ligado e falado assim, olha, sua mãe tá passando mal aqui, tem como você vir buscar ela? Então eu fui buscar minha mãe, passando mal. Entendeu? Eu não fui buscar minha mãe dentro de um caixão. E quando eu cheguei no meio do caminho, um rapaz da funerária me ligou e já falou assim, ó, que o corpo da Maria já foi retirado. Então, assim, foi um baque muito grande para mim. E ali Porque depois o policial falou que ela estava passando mal e passa mal. depois você recebeu a ligação falando que o corpo já foi retirado. Você falou, peraí, Peraí, como que assim? corpo? O corpo de quem? Corpo de quem, entendeu? E ali eu despedacei, mas assim, Deus colocou anjos na minha vida que me ajudou muito naquele momento, né? Pessoas ali que me apoiou no momento, só que depois, né, o conflito direto meu e de Deus ficou perpetuando meu coração. E aquilo que hoje nós passamos por situações hoje que nos leva à depressão, né, que é o grande mal do século, segundo Augusto Cury, né? A ansiedade exacerbada, a depressão é o grande mal do século. Então, eu falo assim, se Deus não tivesse um propósito direto na minha vida, de que tudo aquilo ali ocorresse para que no futuro vindouro viesse, para que no tempo vindouro viesse a ser manifesta a glória de Deus, eu teria talvez entrado em uma depressão grave, ou até mesmo no mundo das drogas, né? Mais ou menos. Quando eu te Entorpecente. encontrei, você estava mais ou menos indo para esse caminho. Assim, foi um livramento de Deus que quando a gente fez amizade. Eu entendo hoje como um livramento, porque pelas circunstâncias atuais era. Eu estava conversando uma coisa aqui com o Gustavo, uns dias atrás, e é uma coisa que eu vou te falar, talvez você não sabe. Mas eu descobri com o passar dos anos, com os passados muitos anos, a gente aprende a nos conhecer melhor, né? E eu descobri que aquela carência emocional que eu tinha de estar namorando, de estar cobiçando, estar sempre com alguém, era uma carência oriunda A carência de Deus. da carência de Deus. Então eu tentava suprir. É o famoso vazio que só Deus Isso. preenche. É a busca por expectativa que você nunca alcança. Exatamente. É Eu tentava aquela, suprir. esse é meu sonho. Quando você alcança o seu sonho, você ainda sente falta. Você ainda sente um vazio que nunca é preenchido. Esse é o vazio que todo mundo fala que é do tamanho de Deus. É um vazio do tamanho de Deus. E eu tentava suprir com tudo, mas- peguetes, né? Essa sexo, parte vai chegar. né? Essa parte vai chegar. Mas, Tem que te assim, contar como é que foi Mas depois do baque da sua internamente mãe. dentro de mim, eu me entreguei. Eu me entreguei e falei assim, olha, eu vou viver um dia de cada vez e vou curtir, né? Eu vou curtir um dia após o outro. Então, os valores... Segunda a sexta foi embora. Na sexta foi embora, todo dia era segunda-feira, eu me tornei inconsistente no meu trabalho, né? Eu já não tinha meta mais financeira, eu já não tinha projeto de vida, eu já não tinha mais nada, né? Eu queria o quê? Eu queria namorar, eu queria sexo, eu queria tudo isso, mas eu não queria compromisso com mais nada, com ninguém, e já se tornou uma derrancada moral, uma deturpação moral do ser humano diante daqueles valores que eu vivi. Então eu entendo muito bem uma pessoa que é sem esperança, que não tem mais esperança no mundo, que não tem mais esperança nas pessoas,
é uma pessoa frustrada, uma pessoa depressiva, o que leva a pessoa à depressão, os traumas. Então, tudo isso, de maneira mínima, eu entendo, porque eu passei por isso. Então, trabalhava, o dinheiro era pro meu bel prazer. Então, assim, eu comecei a beber, né? Comecei a beber. Eu lembro de um dia muito vergonhoso que bebi tanto, tanto, tanto que eu perdi a consciência. E alguns amigos me tiveram que levar em casa. E nesse dia me deixou lá em casa, né? Eu não sei de nada, eles que me contam, me deixou em casa, em cima de uma cama, eu fora de si. Aí eu comecei a passar muito mal lá, segundo o rapaz que me levou, né? O Samuel. Uhum. Comecei a passar muito, muito mal. E ele me deixou lá, né? Que ele tinha que ir embora. Me deixou lá e tudo. E eu acordei às 4 horas da manhã. Transtornado, Não, maluco. transtornado, assim. E a casa com aquele cheiro horrível de De álcool, de vômito. vômito, mijado, né, entendeu? Defecado. Aquele cheiro horrível. Na casa eu olhei e falei assim, gente, esse não sou eu. Me desconheci naquele momento. Eu vi a depravação A hora que você, que eu a hora que você estava. cai na real é a pior coisa que tem. Não, e no outro dia, né, que eu... É quando Deus opera, a hora que vem sem anestesia. É A hora que ele põe o espelho na nossa frente e fala assim, e aí, é isso? Romano 5:20, né, onde abundou, né, 5:20, 5:10, é onde abundou o pecado, por abundar a graça. Porque assim, eu acordei, tomei um banho e tudo, e voltei a dormir. No outro dia, quando eu acordei, eu fiquei assim umas 1 hora sentado na cama, pensando, quem que eu sou? Quem eu me tornei? Porque esse não sou eu, né? Uhum. Para chegar a um ponto de consumir tanta bebida, de perder o controle de si próprio. Não é essa a esbórnia que eu cobiçava para minha vida. Isso aí já foi uma falta de controle emocional, moral, já foi um desfriamento mesmo, já foi um impulso mesmo carnal que estava me levando para o abismo mesmo, né? Uhum. Então, fiquei com vergonha, assim, parece que, ainda que eu não cria em nenhuma deidade, parece que tinha alguém me vendo na rua e eu tava com vergonha de mim mesmo, né? Foi terrível. Isso aí o ápice, foi o ápice de mim mesmo, da perdição que tá dentro de cada um de nós, né? Uhum. Essa parte é a mais dolorida. Quando você cai em si, quando você olha pra dentro de si mesmo e fala assim, quem que eu sou, cara? O que eu tô vivendo aqui? O que eu preciso? Pra onde que eu vou? Aí você só encontra uma saída. E a hora que você encontra essa saída, você quer buscar essa saída, você quer encontrar essa resposta. E o interessante, Lucas, é que eu me culpava muito do passado. Até quando eu te conheci, eu me culpava muito do passado. Então, coisas que aconteceram, soluções não resolvidas no meu passado, me trouxeram um karma terrível para minha vida. Eu era infeliz, eu podia estar com dinheiro, poderia estar com as contas pagas, poderia estar com a despensa cheia, e eu era Fortão. infeliz. Você era Fortão. fortão, né, o cara malhadão, um relógio de ouro no braço, o cara tava bem apresentado, chegava no lugar, chamava atenção, Chamava atenção, é muito vaidoso, né? muito vaidoso. Então, assim, na época eu vestia muito bem, eu preocupava com isso, com o tênis que eu estava usando, com a roupa que eu estava usando. Meu dinheiro era só para isso, só para coisas supérfluas, né? Que hoje eu entendo como supérfluas na época, né? De marca, tênis da Nike, né? Então, assim, mas eu não me perdoava dentro de mim pelo acontecimento da minha mãe, que eu achava que indiretamente eu tinha culpa, e também eu não me perdoava por outros acontecimentos sentimentais. Veio uma grande frustração. A da sua irmã, você ainda se culpava por ela? Não, da minha irmã não. Da minha irmã porque eu não tive muito contato quando ela veio a falecer. Ela ficou acho que 8 meses internada. Eu não tive muito contato com o sofrimento dela, então eu não me culpava. Mas eu estava até meditando esses dias e pensando, falando assim, uma coisa ocasiona a outra. E até términos de namoros mal resolvidos, términos mal terminados, que eu tive em namoros, em relacionamentos afetivos, isso pesou nesse momento que eu estava vivendo, que eu vivia uma pessoa que não me perdoava. Então eu achava que eu era uma pessoa toda deturpada, depravada, e que não havia mais solução para o meu problema. Eu achava que... Aí vem a situação da minha irmã, que eu achava que, como ela morreu num estado totalmente depravado, como todos os acontecimentos familiares da minha vida foram terríveis, né? Eu achava que o meu destino era esse também. Você levou isso, né? Eu levei esse karma, né? Uhum. Levei esse karma pra mim, dentro de mim,
eu achava que não ia ser obstante tudo aquilo que aconteceu, talvez poderia ser um pouco melhor. Eu pensava, né? Aí vem aquela ideologia que a gente pensa que o mundo é dos espertos, tá? Mas eu sou mais esperto que eles, tá? Mas isso não vai acontecer comigo. Então, vou curtir, vou ir pra festa, vou namorar, vou me satisfazer dentro dos meus desejos, que assim eu vou ser feliz. E de fato, por algum tempo, essa minha vida depravada, de fato, ela E a fazia falta de sentido. A felicidade, falta de felicidade, porque ela anestesia ela momentaneamente. mascara, né? Ela mascara aquilo que tá por dentro. ela mascara aquilo que está dentro de nós. Uhum. Então, assim, a dor era tão grande que eu precisava de alguma substância. No caso, não foi entorpecente. Não foi nenhuma substância sintética. Mas eu precisava ali do sexo, do relacionamento ali de alguma pessoa estando comigo, para mim tentar amenizar aquela dor que eu sentia. Porque quando eu estava ligado com uma pessoa emocionalmente, Você eu se não apoiava sentia, emocionalmente. eu se apoiava. E aí foi o grande mal da minha vida. Você apoiou emocionalmente numa pessoa que não correspondeu e Isso. deu pane no Foi sistema. o grande mal, porque eu vivi um ciclo de carência tão grande que o ciclo de carência foi tão grande que eu ficava de uma pessoa pulando de uma pessoa para outra. E aí eu apaixonava muito fácil, né? Coração muito Mas, aberto. mas muito... eu não apaixonava, isso é uma psicologia. Isso é um princípio da psicologia. Você dependia emocionalmente de ter alguém perto. Eu descobri, depois de muitos anos, que estava conversando justamente sobre isso com ele, eu descobri depois de muitos anos que aquela minha feição, aquela minha entrega emocional, não era oriunda dos meus sentimentos, não era oriunda da minha dependência, não. Era um trauma que precisava ser tratado, era o perdão que eu precisava perdoar, eram situações que foram mal resolvidas e que eu não tinha mais ligação, mas foram desligadas dentro de mim de forma rápida, né? Foi arrancada da minha vida sem uma solução assim, uma solução cordial. Então, toda aquela dependência que eu tinha em ficantes, em namorados e tudo, era oriunda disso, desses traumas. Então, eu me apegava muito fácil na pessoa. E aí foi que eu conheci uma pessoa, né? Eu fui para a igreja por causa de uma pessoa, que eu comecei a falar aqui. Comecei a ir por causa de uma pessoa, mas aí conheci uma outra pessoa lá, né? E essa outra pessoa comecei a gostar muito dela, só que não correspondia. E ali foi criando um encapsulamento dentro de mim de emoções e uma dor, né, terrível. Manda um abraço pro Wesley que tá comentando Aí, aqui ó, agora. o Wesley, ele conhece essa história toda aí, né? Tão bem quanto eu, né? Porque, inclusive, no dia que eu tava bêbado lá, caído lá, o Wesley, ele foi um dos que me ajudou, né? Me levar lá em casa lá. Tá vendo, gente? Tem testemunha aqui no chat. Mentindo aqui, eles me pegam. Então, assim, foi lá na igreja. Então, assim, aí eu fui por causa de uma pessoa, né? De uma amiga na época, e aí eu conheci essa outra pessoa. E quando essa pessoa não correspondeu, assim, correspondeu no início, mas não queria nada de Deus e nem com Deus, né? Não queria nem ter um relacionamento com Deus e nem ter algo em sua vida de Deus. Relacionamento de Deus, né? Isso. Aí eu lembro até uma vez que um amigo meu eu perguntei ele, falei assim, que ela perguntou quais são as intenções dela comigo. Aí esse amigo meu que tá aqui do meu lado aqui me falou assim, olha, NNC, fala com ela NNC. E a NNC significa o quê? Namorar, noivar e casar, né? Eu peguei, aí no final do culto ela chegou perto de mim e falou assim, perguntou quais são as suas intenções comigo, eu falei NNC, ela falou, pois eu não quero NNC não. Eu acho que o que ela queria era outra coisa, né? Queria uma ficada só e uma noite pronta e fim de papo, né? E acabou, cada um vai viver sua vida. Mas eu fui no NNC lá e rodei, né? Só que isso aí foi um método de captação de Deus, a interferência de Deus na minha vida, né? Uhum. Porque foi por causa desse trauma que quando eu te conheci, né? Você tava passando pela rua lá, você começou a pregar o evangelho para outra pessoa. Não, mas aí... Eu era aquele crente que perturbava os outros na rua, que chegava. Mas fez a diferença. E velho, é o que mais, assim, é o que mais me deixa alegre, porque, tipo assim, velho, eu tenho essa aqui, ó, que eu falo pra todo mundo, essa aqui... A Bíblia Nutella. Era a velha de guerra.
Essa aqui era a velha de guerra, Desse tamanhozinho? andava no bolso. Desse tamanhozinho? Desse tamanhozinho, andava no bolso. Eu achei que era um meme. Não, é uma Bíblia completa, desse tamanhozinho, andava no bolso. E aí você perturbava os outros. Então, tipo assim, você chegava lá. Eu era esse cara que chegava lá, que muita gente odeia, que, ó, aquele crente que chega e fica. Não, falando e na o cabeça. engraçado foi o seguinte, você tava falando de Deus pra um amigo meu, né? Pro Samuel. Foi, aí a E gente- aí eu tava lá no portão e o Samuel já tinha feito a minha cabeça já, falando que não gostava de você e falando dos motivos, né? E aí eu tô lá no portão lá e você tá pregando pra ele e aquilo ali começou a doer dentro do meu coração. Falei, velho, o que esse cara tá falando? Eu tô passando por isso. E você falando com a pessoa assim, o alvo era um, né? Deus que tava ali fazendo, programando o negócio. Deus queria te sarar, mano. Deus queria te sarar, ele queria te tocar. E Não isso foi é eu queria. o trabalhar de Deus, é tão lindo, né? O armátia, né? Que é o errar o alvo. Ali você fisicamente errou o alvo, mas o Espírito Santo não, porque fisicamente você estava falando de Deus para uma pessoa, mas espiritualmente Deus estava falando comigo. Então, assim, aquilo ali foi me quebrantando até eu te procurar, né? Então, assim, através disso me ajudou muito, né? Me ajudou muito mesmo. Quantas vezes eu te ligava, né? Chorando, precisando de sua ajuda e tudo. Teve que ter paciência, não foi? 3 horas da manhã, ela me quer. de madrugada. Botijão correu atrás de mim. Cada coisa que acontecia. Aí fui pro encontro com Deus. Quando eu fui pro encontro com Deus, que hoje eu vejo mais um encontro assim, né? Diferente do que eu via na época, né? Eu também. Mas A visão que eu tenho hoje do encontro com Deus é o meio. É o meio. É o meio. É o Não meio. pode ser o começo. Não pode ter nem o começo e nem o fim. E nem o final. É o meio. Isso. Você tem que ter um Tem trabalhar que antes e depois. Aí o encontro com Deus é o depois. meio, E que é as o baque, e depois é o continuar. E as trabalhando. igrejas que fazem encontro com Deus, elas não estão preparadas estruturalmente, espiritualmente, moralmente, para fazer esse intermédio do início, levar para o meio e levar a consistência, a constância depois do encontro com Deus. Que aí reencontro, isso aí já para mim já é tudo evento, já para arrecadar financeiramente. Eu acho que o encontro é um meio, pode ser usado como meio. Também acho que é o meio. Mas Não se pode eu ter o pego- início. se eu pego uma pessoa, trago ela para a presença de Deus e levo ela para o encontro com Deus achando que vai ser a solução, Você não rega. eu estou totalmente equivocado, porque eu estou distanciando a pessoa diretamente de Deus do que pregando para ela todos os dias ali. É o que eu é o processo, ponto né? principal da célula. Sim. A célula, a pessoa vai na célula antes para ter essa preparação. É onde a célula, a semente é plantada, regada, e quando essa semente começa a dar fruto, você leva pro encontro. E aí ela recebe adubo ali, ela ouve algumas verdades. Mas no estado que eu tava, Não, não fazia muita diferença, não. Tinha que ter Início, o- meio e fim, não fazia Porque diferença. você foi para uma outra igreja antes, né? Você não tava na mesma igreja que eu, você tava Ah, numa não, outra ainda igreja. tava, ainda tava. Você ainda tava ainda na época do encontro? Ainda não, tava. na igreja Não, da senhorinha. não, eu tava indo lá, mas assim, intercalado, mas eu ainda tava lá na igreja, né, na cena. Você tava indo e voltou. Né, Tava ainda tava outra indo, igreja. ainda tava namorando ela. A igreja, né? Uhum. Nessa época era a igreja, namorava a igreja só. Aí a gente foi pro encontro com Deus, tá? Porque eu tava muito deteriorado. Foi muito bom pra mim, só que quando eu voltei, aí entra na prática o que a gente tá conversando aqui agora. Que não houve um amparo de pessoas, de pastores, não houve uma preparação. Isso não é culpa de nenhuma denominação, isso é uma defasagem que existe dentro das igrejas hoje. Isso é uma coisa que a gente Deu precisa. suporte. É um vácuo que existe dentro de qualquer igreja. Desde Lagoinha a qualquer igreja pentecostal de bairro. É um vácuo que existe na igreja, que é a falta de amparo para amparar pessoas em situações debilitadas. Não, Eu acho que não pela droga, não por nada. é mais a falta de Empatia também. de conhecimento. De Eu acho que conhecimento. falta um pouco de conhecimento, que a gente acredita que o E de Espírito, empatia. que o E de Espírito- empatia também. sim, mas que o Espírito de Deus a gente acredita que ele pode causar transformações, que ele pode fazer a mudança interna. Sim. Mas ele precisa do agente. Quem é o agente? Sou Somos eu e nós, você. somos nós. Só que se o agente ele não se predispõe, se o agente olha para, se ele não se predispõe, ele se predispõe para um e para o outro não, aí que o negócio não vai funcionar. O problema é Aí esse. que o negócio não vai O andar. problema da igreja hoje que a gente tem, que é a instituição hoje, da instituição. A igreja é linda. Eu falo que no plano espiritual, a igreja que toca nela. Ninguém pode tocar nela. O diabo não pode, as pessoas não podem, a desonra não pode, nada pode deteriorar aquilo que Deus edificou, né? Sim. Sobre a rocha, né? Então, assim, a igreja é linda no plano espiritual, mas a instituição, a placa, a denominação, o CNPJ ali,
que é o problema, que muitas vezes é o problema, porque hoje em dia o retorno financeiro tem falado mais alto do que as almas. Hoje está precisando de pessoas, eu vejo isso hoje no contexto que eu vivo atual, porque pelo que eu passei, eu consigo ajudar, eu sofri, eu fui transformado para transformar vidas hoje. Então a visão que eu tenho hoje é uma visão de baixo para cima, não de cima para baixo, como é comum hoje, né? Como o seu servo, né? O cara que serve. Exatamente. Então, assim, hoje eu só invisto em pessoas, eu tenho por objetivo na minha vida investir em pessoas que eu não vou ter retorno, nenhum tipo de retorno. Então, eu invisto em quem? Traficante, que eu não vou ter retorno nenhum, entendeu? Pelo contrário, vou correr o risco. Eu invisto em morador de rua, que eu não vou ter retorno nenhum, principalmente morador de rua lá do centro de Belo Horizonte, que nunca mais vai me ver na vida. Então, eu invisto em quem não tem retorno. Porque investir em quem vai me dar retorno, isso para mim pode ser interesse. Isso para mim não soa como um evangelho vivo. Então, investir no empresário é muito fácil. Tá todo dia na casa de um empresário, de uma pessoa bem de vida, é muito fácil. Agora, investir num drogado, num traficante, em uma pessoa que está desligada do eixo social, é muito mais difícil. E é o que falta, essa visão orgânica do evangelho. É a visão de Jesus. A visão de Jesus chega até Maria Madalena, endemoniada, que ninguém dá valor para ela, ninguém quer estar do lado dela, porque é endemoniada. E o endemoniado ele vai ser sempre o descartado, não é verdade? E Jesus chega, expulsa o demônio dela e fala: você vai ter meu discípulo, você vai andar comigo, você vai me servir agora. Ou seja, eu estou te tirando do lamaçal do mundo, eu estou te tirando da rejeição, eu estou te tirando dos complexos do mundo. E agora você vai me servir, agora você vai sentar na mesa comigo e vai comer, vai se alimentar comigo e vai andar comigo. Então, vai ver a minha face todos os dias. Então, o que Deus faz conosco, que é esse o processo, é esse evangelho, que é o evangelho de Jesus. É um evangelho não mais praticado. Porque hoje o favorecimento é muito grande dentro das igrejas. Gente, o que eu estou falando aqui, não obstante daquilo que qualquer um aqui vai se identificar nos dias atuais. Claro que a gente tem que olhar para isso. Tem igrejas, e não tem que olhar só para isso. Eu tive um impacto que eu chego a arrepiar. Um impacto tão grande nesse domingo, que foi o pastor da igreja que eu congrego falou assim: gente, hoje eu quero que vocês ofertem só em dinheiro. Oferta só em dinheiro. Vocês vão vir aqui e vão ofertar só em dinheiro. Ele fez uma pregação toda em cima de oferta, de generosidade. Vem aqui, oferta em dinheiro. Vem aqui só em dinheiro. Depois que todo mundo tinha ofertado, ele fez a oração pela oferta. Agora você que está passando necessidade, está uma conta atrasada em casa, você que não tem dinheiro para pagar essa conta, tem alguma coisa, você que está passando alguma necessidade, vem aqui e pega o valor do dinheiro. Cara, isso me impactou de uma forma que eu falei: caramba, ele falou: o dízimo não. O dízimo é para manutenção do templo. Mas a oferta é para você. Eu fiz isso. Vem aqui e pega. Eu fiz isso na igreja, mas eu fiz com o dinheiro todo. Cara, foi um impacto. Uma irmã chegou perto de mim e falou que estava sem luz ou sem água, eu não lembro direitinho. Eu já fiz tantas vezes que eu já até esqueci. Não, você já me fez Aí fala que coisa que acontece direto. Aí ela pegou e falou no início do culto: pastor, tô sem luz ou água, não lembro. Eu falei: irmão, pode ficar tranquilo que Deus vai trazer uma resposta sobre a tua vida nessa noite. Eu acredito que ela ficou esperando a resposta de uma oração, né? Uma palavra de fé, que a gente libera essa palavra. Não esperar a ação, né? Não, pegar e fazer. Hoje o evangelho é da demagogia, né? De falar bonito, de falar uma palavra assim: Deus é contigo, irmão, fica tranquilo que o anjo vai enviar a resposta. Mas o anjo lá da igreja, ele, né? Ele vive na resposta, mas a resposta dele é a resposta física, absoluta. É a resposta que ele libera para o irmão, é a resposta de palavra. Palavra morta, palavra sem vida, palavra sem eficácia. E aí eu peguei e falei: irmãos, quem entrar aqui hoje é o seguinte: amanhã, ainda tinha um dia para pagar o aluguel da igreja. Faltava um dia, nós estávamos no dia 9 e o dia 10 ia pagar o aluguel. E não tinha dinheiro nem para o aluguel da igreja. Eu falei: quem entrar aqui hoje, seja dízimo, seja oferta, vai tudo para a irmã. E aí todo mundo ofertou, dizimou e tudo lá. Quando chegou no final do culto, eu peguei o dinheiro todo e levei para a irmã. Falei: toma aqui, olha, diante de toda a igreja, toma aqui o dinheiro aqui, porque o dinheiro é seu. Entendeu? Então, eu acho assim que ainda falta, né, eu acho que a oferta, né, ainda que tenha um nível institucional muito grande, por exemplo, a gente não pode equiparar Lagoinha com a igreja pentecostal de bairro e tudo, né, porque essas igrejas têm uma estrutura muito maior, financeira e tudo, mas é uma coisa que tem que ser mais orgânica e se ajudar o próximo, né? Uhum. Eu acredito que... E levar, de fato, a glória de Deus. A glória de Deus, mas... Elevar de fato, que eu tô falando. Elevar de fato a glória de Deus.
levar a glória de Deus. Igual, Aquilo por que exemplo, habita em você, igual, por aquilo exemplo, que está em eu vou você, te questionar levar para outra aqui. pessoa. Igual, por exemplo, eu vou te questionar aqui. Precisava de uma igreja autossuficiente fazer oferta para ajudar alguém? Não. Não. Ela tinha que chegar E tirar o dinheiro dali e dar. e ajudar. E Uhum. tinha que estar por dentro da situação de cada um, porque a fé apostólica é essa. É o capítulo 4, versículo 17 de Atos. Não havia ninguém necessitado ali, porque os que possuíam herdades, herança, vendiam e depositavam aos pés do apóstolo. Mas E não aquela- havia necessidade. Não havia necessidade. Por Mas quê? aquelas Porque igrejas, as igrejas que hoje são autossuficientes, são grandes, elas não ajudam. Elas ajudam. Isso aqui é muito lindo que a gente vai falar. Elas ajudam Não. através do trabalho social. não, sim, mas aí, às vezes, tem muita gente que ainda tem vergonha de compartilhar com a igreja a situação que está vivendo. Tem muita gente que tem vergonha de Mas quem está verdadeiramente precisando, compartilha sim. E você vê. compartilhar. E você Não, vê. você vê. Isso aí você vê. Mas tem gente que precisa, que tem necessidade, que tem a vergonha de chegar para uma igreja e falar assim. Mas daí a interação da igreja com, É um líder de com célula, os sabe? membros, Tá a passando. interação. Não, eu falo nem somente Não, os eu tô líderes de falando, célula. porque uma igreja Os grande é igual líderes quem os sabe, líderes de célula hoje são. líderes de célula hoje Os não líderes de tá célula aí. hoje estão precisando mais de. Muitos deles estão precisando mais do que às vezes a pessoa que chega dele, né? Porque às vezes próprio pastor da a igreja falta tá de precisando. interação, às vezes do pastor, que me refiro ao pastor presidente ou dirigente, a falta de interação com o pastor, com a própria liderança, faz com que a liderança seja uma liderança ineficaz. E a interação, ela só vem por meio do cotidiano, do dia a dia, do partir o pão, que era o que acontecia na fé, na era apostólica, o partir do pão junto. Então, automaticamente, quando eu estou partindo o pão com você, igual é uma coisa que eu tenho por padrão na igreja aonde eu sou pastor, eu tenho por padrão o seguinte: você se torna um membro da igreja, né? Um visitante, ou membro lá na minha igreja, vai 2 vezes, já vira membro, né? Já quer pegar o telefone dele, já quer ter um contato mais próximo com ele. Já põe no grupo. Já coloco, já mando mensagem todo dia. Mas assim, eu tenho por padrão o seguinte: você só vai ser considerado meu membro quando eu for na sua casa. Porque eu quero tomar um café com você. Então é o café bíblico, entendeu? Você quer chegar. Não, eu bater quero um chegar. papo, Então, normalmente você interagir. for 2 vezes na igreja lá, eu vou chegar, seu irmão, onde você mora, né, e tudo. E vou querer tomar um café com você, e se não tiver o café, eu levo o café e eu vou entrar na sua vida. Porque eu quero que as pessoas que estejam comigo, eu esteja fazendo parte da vida delas. Isso é evangelho. Então, quando não há interação, mas tem 15 mil membros, então delega 500 pastores, entendeu? Não existe. E o pastor, ele põe isso como função. Não é verdade? Uhum. Então, assim, se Mas a igreja, tem função, a aí é- igreja tem 15 mil membros, tem 500 pastores evangelistas, como em Atos 6, pastores homens de Deus como Estevão, que estejam dispostos a fazer o issue de Deus sem Ele limitação. está disposto a morrer por aqui. Exatamente, estamos dispostos a morrer pela causa. Então, a falta de interação faz com que a igreja esteja distante das pessoas. A pregação hoje... Não é de púlpito. A pregação hoje é de olho no olho. É aquilo que. Você lembra quando Não, que a mas gente tá na conversando, prática tem 2, hoje, 3 anos, na tudo isso, prática falando hoje, assim. a pregação é de púlpito. Cheguei, eu também fui itinerante por muito tempo, eu fiz a itinerância, né? E preguei muitas igrejas, e a prática da itinerância, né? Da qual o mercado da itinerância produz em nós, o tipo de pregador que vai, leva o sermão, termina o sermão, você pega e vai embora. E ali você leva a sua oferta, entendeu? Isso é a itinerância hoje em dia. Uhum. Então você pregou, você, no final ali, no Mas máximo, você faz uma quando eu oração falo- ali por uma pessoa por outra, mas não tem acompanhamento, não tem Quando eu falo ligação. Quando eu falo de impactar a pessoa com a glória, é aquele negócio, tipo assim, não é mais aquela pregação que você tem no púlpito. Não é mais aquilo você subir no altar, pregar ali, achar que as vidas das pessoas vão ser transformadas ali. Porque não vai ser transformada ali. Ela tem o primeiro impacto do evangelho ali, e depois que ela tem esse impacto do evangelho, ela tem que passar por uma mudança de mente, uma mudança interna, uma mudança interior. E isso vai acontecer aonde? Dentro da casa dela, você olhando no olho dela e apresentando as verdades do evangelho. Porque Exatamente. é quando ela vai prestar atenção de verdade. Exatamente. É quando ela vai pegar a Bíblia dela aqui e vai analisar. Eu chegar na rua, eu vou falar com a pessoa aqui, ler um versículo pra pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu fui fazer isso, a pessoa não, obrigado. Eu posso orar por você? Mas Eu em oro por casa, você. mas em casa os meus filhos estão passando fome, não vai mudar minha realidade essa palavra. O negócio é você chegar, sentar, olho no olho, tá aqui. Esse é o evangelho. Posso ir na sua casa? E vai mudando. Posso ir na sua casa? E Minha casa é simples. Minha casa é simples. Eu não quero que vá. Não.
mas eu também sou É simples. também. Então, você tem que ir. E você Cara, tem que ter meios de ir uma das para coisas- saber a necessidade da igreja. A igreja não tem, ela tem por obrigação moral, de ajudar as pessoas a não chegar ao ponto de precisar, de não precisar fazer um culto específico, arrecadar para ajudar. A igreja, a função orgânica dela que Cristo estabeleceu é de fazer a diferença no anonimato. Entendeu? Porque isso traz nome para a igreja. Eu nunca gravei, eu nunca falei, isso é a primeira vez que eu tô falando disso. Essas coisas, hoje é essas pra isso, ações. né? Isso é pra Porque isso. você grava, você passa uma visão que você é um super pastor, porque ninguém mais faz. Isso Mas eu acho que destoa do normal hoje em às dia. vezes eu acho que precisa ser gravado, precisa ser mostrado algumas coisas que são feitas, porque outras pessoas precisam ver que estão sendo feitas para poder tomar atitude Mas de fazer também. o problema é só que quem grava Acho que é um hoje exemplo. já grava no intuito de autopropagar sua imagem e não a de Deus, e não a glória de Deus. É tipo assim, olha, a igreja fulano tá fazendo isso. Então é o nome da igreja, a instituição, isso não é de Deus. Deus não tem instituição, Deus não tem igreja de assembleia, Deus não tem Deus de amor, Deus ele tem uma igreja só, que é a noiva dele. Então, eu não tenho que fazer nada para a glória da minha igreja, nem para a glória do meu nome, eu tenho que fazer para o evangelho, como Paulo fez, como tantos outros fizeram. Então, assim, é um fruto, é o trabalho de formiguinha que a gente iniciou o vídeo aqui falando, né? É o trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer todos os dias para a glória de Deus, não para a nossa glória. E que a gente se perdeu um pouquinho, né? A gente entrou em Porque o outro- assunto é bom, né? É um assunto bom, um expandindo. assunto que vai expandindo também. Mas aí a gente volta lá de como você conseguiu superar essas coisas que aconteceram na sua vida. Como que a glória de Deus te impactou dessa forma aí? Como que ela te transformou de dentro para fora? Quando foi que deu aquele start e você falou assim, isso aqui, eu tô diferente, eu tô... Como que isso mudou? Já não tá me doendo. Eu tava ontem orando com o irmão num lugar e eu falei justamente isso. Eu conheci o Deus do imediato. Quando eu tomei a decisão de servir a Ele, na minha vida em particular, foi imediata. Então eu falei, eu preciso fazer algo para Deus, porque Ele já fez tudo para mim. Eu já senti primeiro aquele refrigério dentro de mim, aquele vazio já foi arrancado de dentro de mim, e eu senti algo dentro de mim, algo que me fazia levantar 5 horas da manhã para orar, me fazia ler 3, 4, 5 livros da Bíblia, e uma noite de leitura. A leitura bíblica é enfadonha, né? Cansativa, exaustiva. Mas eu conseguia ler 4, 5 capítulos, ler Atos, ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Número também. Números, crônicas. Aí sim, aí era eu usando, porque números E eu falei, isso não é de mim. Às vezes eu virava à noite, igual a gente tem costume, às vezes a gente pega o celular, dá insônia, a gente fica até 3, 4 da manhã mexendo no celular. Mas o celular é um instrumento de interação direta. Porque você está sendo, tá sendo correspondido. Isso, você está sendo estimulado a mexer, né, naquilo que você gosta. Mas eu tinha noite com Deus, né? Então eu ficava até 4, 5, 6 da manhã acordado lendo a Bíblia. Eu estava desempregado, né? Então eu senti que já tinha algo em mim. Então esse algo me fazia vir no monte 5 horas da manhã, ficava até 8, 9 horas da manhã. Passava a madrugada toda lendo a Bíblia. De manhã não vinha sono, eu ia para o monte orar. Então eu falei assim, eu quero fazer algo para o Senhor, Deus, porque você já fez tudo por mim. Só do Senhor ouvir minha oração e tirar aquele vazio da minha alma, o Senhor isso já é o sinal que o Senhor existe. Então, assim, eu quero fazer algo. Então, eu comecei a oferecer a pastora para me limpar a igreja, aquela igreja simplesinha que eu ia lá. Comecei a falar que queria limpar banco, queria chegar mais cedo, queria lavar banheiro, só que ela não deixava lavar os banheiros. Então, eu queria estar ligado a algo. Então, o Deus do imediato é esse, é o Deus do imediato, que requer o imediatismo nosso também. Quando eu quis fazer isso, era interesse. Era interesse, meu? Quando eu comecei a fazer essas coisas, quando eu fui impactado, né? E eu comecei a querer estar dentro da igreja, fazer tudo dentro da igreja, falaram que era interesse, que eu estava interessado, que eu queria fazer isso porque eu tinha inveja de alguém, que eu estava fazendo isso porque eu queria que o pastor lá me tratasse igual ele tratava uma outra pessoa. Aí, tipo assim, cara, uma coisa nada a ver, e tipo, eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto. Eu tô aqui porque eu gosto. Até da época da vigília, você lembra que eu tô aqui, tá de madrugada? Porque eu gosto, porque eu gosto. Não tinha retorno. Não tinha retorno. Isso é evangelho. Quando você não tem retorno. Isso é evangelho. Velho, você levar... Mano, quem coloca um ateu dentro de uma vigília, mano, de madrugada o ateu sai pra ouvir a palavra de Deus. E no final ainda o ateu virou pra mim e falou, será que eu
posso pregar a palavra de Deus sendo ateu? Mano, foi a pergunta mais louca que eu já recebi na minha vida. Porque o cara foi impactado. Ele viu que aquilo ali estava fazendo diferença e mudando a vida das pessoas. E ele, a ponto de ouvir isso de um ateu, aí você chegar e falar assim, aí você falta num culto de terça-feira, aí falar, não, vou acabar com o seu vigília, porque você não tá vendo o culto. Aí, tipo assim, parecia que as coisas eram por interesse. Aí falavam que era por interesse. E aí, velho, isso me trouxe um baque. Me doeu. É o que nós estávamos falando agora, o do retorno. Não tem Não retorno, tem eu não retorno, queria, não tinha mano. retorno. Eu não Porra, as queria, pessoas cara. que querem ficar na madrugada orando na igreja. Quase ninguém, Quase mano. ninguém. Quase Vamos- ninguém. Mano, eu era doido pra ter culto de jovem todo sábado. Eu quero culto de jovem todo sábado. Eu tenho que... Mano, quem que sai daqui 10h30 da noite pra ir num culto? Igual era lá, a gente ia pra lá das 10. Quem que saía pra chegar, mano? Quem faz isso Tipo assim, esperando normalmente alguma coisa em troca, né, o mano? culto dominical, que é o culto de domingo, normalmente é o culto mais enfatizado pelas pessoas, né? Mas assim, quando você quer fazer algo no culto dominical e tal, no culto mais que tem mais ênfase pelas pessoas, tudo bem, dá para denotar um sentimento ali de, né? Uhum. Mas você investiu na madrugada. Quem que quer ir Quem no que culto? quer ir no culto de O pessoal não quer ir no madrugada? Vai culto. abrir mão... O pessoal não quer ir no culto de Mano, domingo, de terça, de... o culto de jovens, quando a ideia era fazer um culto de jovem todo sábado, a galera falou, não, tem que ser um sábado por mês só, porque outro sábado eu tenho compromisso. Quando você ouve isso, eu falei, mano, não dá, mas vamos ter, independente do seu compromisso, ó, beijo, vai com Deus, vamos fazer o culto todo sábado. Então, assim, a maior arma que foi usada por mim, né, voltando ao assunto, foi o Espírito Santo de Deus, assim, foi se abraçar por ele e abraçar também ele, ser recíproco nessa amizade e nessa manifestação de Deus para nós. Então, a reciprocidade, não é Deus vai fazer tudo por mim, né? Deus vai me abraçar, vai cuidar de mim e eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para ser feito. Essa é a arma, é o segredo, né? E aí foi que teve essa revolução toda. Que teve essa E evolução hoje, toda. E hoje, que a gente Porque, fala assim, como que ele foi mudado pela glória de Deus, eu sou testemunha disso, e eu quero falar disso por quê? Porque hoje é pai, é uma família estruturada, é pastor, presidente de uma igreja. Não estou falando isso para a glória dele, mas eu estou falando porque como que a glória de Deus traz a transformação na vida de um ser humano que passou tudo e tinha tudo para dar errado. Se você quisesse entrar para começar a usar droga e virar mendigo na rua e se entregar para a situação que você estava, era fácil demais. Eu vejo, assim, o sobrenatural de Deus, né? Em cada coisa, em cada palavra. E, Isso, assim, isso, a gente conversando aqui, ouvindo as coisas de novo, ouvindo algumas coisas de novo, a gente vê que, tipo assim, foi a glória. foi a glória de Foi Deus. a glória de Deus. Foi Deus demais. Eu lembro que no primeiro ano, quando eu voltei pro Evangelho, eu li a Bíblia mais de 6 vezes inteira, de capa a capa. Assim, na facilidade. E até hoje, eu mesmo fico espantado com a capacidade que Deus me deu para de aprender. Para memorizar. Eu acho que consigo... não tinha nem ensino fundamental completo. Não tinha não. Não tinha ensino Tinha fundamental parado na quinta completo. série. Eu tinha parado na quinta série. É alfa de pai, beta de mãe. Analfabeto. E aí, Semi-analfabeto. Sabia mal ler. E aí foi fazendo, e hoje o cara já tá formando. Gente, vai ser um futuro biólogo aqui, né? Vai ser um futuro biólogo. Falta aí o quê? 2 anos? Um ano para se formar, para ser biólogo. Então, tipo assim, você vê A glória de Deus. A glória de Deus. É a glória de Deus, porque eu nunca gostei de estudar. E a glória de Deus foi tão abundante na minha vida. Eu falava aqui no primeiro ano que eu li a Bíblia umas 6 vezes de capa a capa. Eu lia livro numa facilidade, você me emprestava muito livro, né? Eu lia os livros muito rápido e não devolvia. Tem uma biblinha guardada aqui que tá... Não devolvia, eu pegava os livros, lia tudo e não devolvia. Mas aí Deus me deu uma capacidade muito grande. A glória de Deus, né? A presença de Deus. E quando chegou uma certa etapa da minha vida, que eu já estava casado e tudo, né? Já tinha minha família. A Raquel estava grávida, minha esposa. Aí o Espírito Santo de Deus... Não, o Espírito Santo de Deus... Isso aí como... Não, como que Deus também te sustentou, como que é a poderosa mão. Porque são coisas que acontecem na vida da gente. Cara, a gente deixa pra lá, a gente não percebe como que é a mão. Verdade. Mas a gente vê como que segura, porque foi outra fatalidade que também tinha. Sim, a gente projetando, né? O momento da gravidez é um momento muito bacana, assim, que a gente fica muito ansioso, esperando a primeira ultrassom, mas infelizmente por essa fatalidade, né?
da minha esposa perder o neném, né? Ainda era um embriãozinho, né? Não era um feto, mas a gente ficou muito triste, muito abalado, né? Inclusive, nós vamos fazer um vídeo só disso aí, de eu falar inteiramente só disso. É um assunto bem mais Sim, longo, mas eu não contar, precisa entrar. sim, isso. Mas aí, quando a Raquel engravidou nessa primeira gravidez, né? Deus falou comigo, falou assim, filha, agora eu vou te dar nome. Eu falei assim, nome? Como assim? O Deus da Bíblia, se a gente for olhar, ele é um Deus muito enigmático. Ao mesmo tempo que ele é facilitador, ele é enigmático. E Deus falou comigo, eu vou te dar nome. Eu falei, por quê? Eu casei, eu não sei se você vai saber, mas você vai saber de primeira mão, não tinha nem documento quando eu casei. Tinha só a certidão de nascimento. Não, Tinha nem documento. não tinha mesmo não, porque a identidade, quando ele fez a matrícula na faculdade comigo, a gente custou arrumar a identidade dele, que não tinha. E aí Deus falou comigo assim, ó. Deus falou assim, olha. Eu não sabia nem o número dele, eu vou te dar nome. E aí Deus pegou e falou comigo, vai tirar seus documentos. E por incrível que pareça, eu sempre fui uma pessoa muito, começava algo e terminava, eu não conseguia dar continuidade. Procrastinador. Isso, falhava demais. E aí eu peguei, fui lá, tirei os documentos tudo e tal, aí depois Deus falou assim, vai fazer o EJA. EJA não, Enseja. Aí eu peguei e fui fazer o Enseja. Eu não estudei para fazer o Enseja e quase fechei a prova do Enseja. Quase fechei, assim. E ali quando eu fiz o Enseja e tudo assim, quando eu iniciei na faculdade, tudo de biologia, quando eu iniciei, eu fiquei assim, fora de mim, eu fiquei anestesiado pelas coisas que Deus estava fazendo, porque eu fiz o vestibularzinho lá também sem estudar, consegui tirar uma nota boa. Uma nota boa no vestibular. No vestibular, sem estudar. Então ganhou bolsa de 100% porque não tinha. Porque não tinha. E isso sem estudar. Foi na hora, você falou assim, faz aqui. Na época eu estava. Foi na minha casa, hein? Eu falei, não, vem no casa no vestibular. Faz um vestibular aqui, eu fui sem estudar, sem nada, e aí quando. O vestibular era online, quando né? Pra deixar bem claro que o vestibular fazia no computador. Quando essas coisas começou a acontecer, eu fiquei assim, entendendo, eu comecei a entender, falei assim, realmente é a glória de Deus. Onde a glória de Deus ela manifesta, de fato Deus muda tudo. Deus muda o comportamento, Deus muda o caráter, Deus muda a forma de agir, os objetivos, Deus muda tudo. Que aí já e é Deus que te leva. Uma outra pergunta que eu coloquei aqui. Dos objetivos? Não, dos seus medos. Ah, dos medos? Dos seus medos. Porque aonde estão os seus medos hoje? Olha, o meu maior medo hoje, não sei se é propriamente a pergunta, meu maior medo hoje é de não fazer diferença, de me igualar aos valores cristãos de hoje. É Romanos 12:2, né, que fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas quando eu falo, são medos que antes a gente tem, por exemplo, o medo de será que vai dar certo? Será que eu não vou conseguir? Sim, mas assim... Esse medo, aonde ele está hoje? Porque quando a gente fala, a gente é impactado pela glória de Deus, quando eu falei, Deus está fazendo por mim, cara, eu coloquei os meus objetivos e falei, Deus, vamos comigo. Tanto que na minha música Siga o Meu Sonho, eu segurei na sua mão e ganhei inspiração. Então, nessa parte, e a partir daí, todos os meus sonhos, objetivos, eu não tenho mais medo. Quando eu te pergunto onde foram esse tipo de medo, cadê? Sim. Porque, aonde foi? A gente sente seguro. Igual eu estava falando aqui, o meu medo, os medos eu já não tenho mais. Os medos de outrora, do passado, eu já não tenho mais. Eu tenho o medo do presente, mas o meu medo está ligado diretamente a Deus, ao ser de Deus. Eu não tenho medo de, por exemplo, de não conseguir pagar minhas contas, eu não tenho medo de... não tenho medo de nada. Eu não me preocupo com que eu hei de vestir, de comer, porque isso é bíblico, né? Eu lanço as minhas ansiedades em Deus e Deus cuida de tudo, para a glória dele. Tanto aquela questão também da faculdade foi muito, muito loucura. Eu casei sem ter um centavo no bolso. Eu casei desempregado. Fui morar de aluguel desempregado. Não tinha um centavo no bolso. Fui pagar aluguel, conta de água, conta de luz, despesa de casa. Não tinha um centavo no bolso, não estava trabalhando, nem nada. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha condição de pagar nem a metade dela. Então, tudo. Quando a gente iniciou a obra no ministério lá na Fé Apostólica, eu não tinha condição de pagar aluguel. Eu não tinha nem pessoas comigo, não tinha nada. Então, Deus é o Deus do nada. Mas ele é o Deus que preenche, né? Só que eu vou deixar aqui, porque o que eu então, meu medo é ligado a isso. Eu falo pra muita gente, essa questão do Deus é o Deus que faz as coisas acontecerem do nada. Mas
a Bíblia fala com a gente, dele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que aquilo que você pensa e aquilo que você pede. Ele é muito maior. Então você precisa pensar, saber aonde você quer, o que você quer e atrelar as coisas a ele. Porque ele é muito poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa e aquilo que você pede. Porque às vezes você está pedindo uma coisa, ele tem muito mais para te dar. Eu quero um tablet, mas eu quero um tablet. Quero um tablet para poder escrever minhas perguntas aqui e tal. Aí Deus vai lá e me dá um tablet bem melhor do que aquilo que eu pedi. Um tabletzinho de 7 polegadas. O engraçado, Lucas, que nesse processo todo eu nunca pedi nada a Deus. Eu não pedi nada. Tudo veio tudo é oriundo da graça, mas eu falo assim, tudo veio porque Deus quis dar. Eu não pedi Deus nada, assim, e Deus sempre fez tudo por mim. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Sim. Conhece as nossas necessidades. Sabe aquilo que você precisa. Sabe? Então, meu medo hoje é atrelado àquilo que hoje eu vejo como aquilo que nós vemos em torno desse assunto hoje nós estamos falando, sobre o desligamento do ser humano com o próximo e etc. Meu medo hoje está ligado a isso, não tem presente, né? Está se importando mais comigo que com os outros. Mas a partir do momento que eu acordo, que eu vivo, que eu respiro, eu já tento colocar em prática aquilo que flui de dentro de mim, que é a reciprocidade, que é a empatia, que é o amor próximo. Então, o medo, né, presente, ele fica para trás de mim. Ele não tem poder nenhum sobre a minha vida. Entendeu? O medo é só um limite. O medo é o limite para o ser humano. Foi para isso que Deus permitiu que o medo viesse, quando Adão caiu, né? Sim. Adão caiu, Adão teve medo de Deus. O medo é o limite. Então, você vai saber quem que é Deus através do seu medo. Você vai saber a pessoa de Deus através do seu medo. Então, o medo é o limite, é onde você não pode ir. E é isso que Deus atua, né? Então, meu medo, ele fica para trás de mim, mas ele é o meu limite. Então, eu sei até onde eu posso chegar. É a minha moral, é o meu ser, é quem eu sou hoje. E para a última pergunta, quem são as pessoas que te inspiraram, que te inspiram até hoje? Que você olhou lá atrás e falou assim, quero ser como? E que hoje você olha e fala assim, eu quero ser como? Tirando, né, Jesus, claro, e é óbvio, é claro, mas pessoas que você olha e fala assim, que são pessoas de inspiração, que são pessoas que você olha e fala assim, pô, chegar um pouquinho perto disso aqui. Hoje Billy Graham, a gente fala do Billy Graham, a gente fala, cara, quem me dera se eu fosse um cara que tivesse o nível de oração do Billy Graham, de entrega do John Wesley, né? Do John Wesley. Quem dera se eu olhasse pro John Wesley e falasse assim, um pouquinho de entrega que ele tem. Ganhar a Inglaterra, né? Ganhar o Brasil, já pensou? Os moravianos, os irmãos que se vendiam como escravo para pegar como escravo. São as pessoas que a gente olha e fala assim, pô, cara, eu quero ser que nem essas pessoas aí. Quem são as pessoas que te inspiraram e que te inspiram a ser todo dia melhor, a querer chegar mais próximo daquele ali que você fala que essa pessoa tem um relacionamento tão grande com Deus? Pode ser biblicamente? Não, tirando biblicamente. Pessoa que você olha e fala assim, gente, siga essa pessoa aqui, que ela com certeza, o exemplo de vida dela é o exemplo que eu quero parecer também, mas que... O próprio John Wesley, quando você lê o livro Heróis da Fé, que relata um pouquinho sobre a vida dele, o John Wesley, quando ele morreu, tinha um garfo e um prato. Então é um evangelho, um evangelho genuíno, um evangelho não do comércio, da fé, mas um evangelho que você prega a fé e vive por meio dela. Então ele vendeu tudo que ele tinha, não apropriou de nenhum bem oriundo da fé de outras pessoas. Então, para mim, ele é um grande exemplo a ser seguido assim, nos moldes do evangelho atual, porque o evangelho de hoje é um evangelho muito comercial, né? Muito materialista. Então, no exemplo, no sentido... Aquilo que o Juliano Som fala, né? O bezerro de hoje é a bênção. É a bênção. Então, assim, o exemplo, um grande exemplo que eu quero levar até o final da minha vida, no sentido de propriedades e tudo. Eu acho que se eu tiver para a glória de Deus e tudo, a gente quer deixar alguma coisa, né, Lucas, para os filhos e tudo, mas eu creio que se muito ou pouco eu conquistar, eu quero usar muito do pouco que eu conquistar, né, porque para a glória de Deus, né, ser usado para a glória de Deus. Por exemplo, uma pessoa que deixa um testamento de 1 milhão. 1 milhão hoje não é tanto dinheiro de reais, não é tanto dinheiro igual era antigamente, né?
Mas 1 milhão é uma grana boa. Então, poxa, eu posso pegar esse dinheiro, eu posso investir em ações, eu posso enviar missionários para. Eu posso enviar missionários para a África, para a Coreia do Norte, através desse dinheiro e através disso a glória de Deus se manifesta na vida de outras pessoas, né? Uhum. Porque tem pessoas que só vão ouvir a mensagem e vão morrer, Sim. né? E tem uma outra pergunta ali que é: o que você acha do pastor Eliseu Rodrigues? Uma bênção, um grande homem de Deus que tá sendo instrumento de Deus nos dias atuais. A pior geração em termos de adulterar a palavra é a nossa, né? E o Eliseu, ele está sendo uma fonte de água viva. Vitor Azevedo, por exemplo? O Vitor Azevedo, o David Leonardo, tem uma geração muito boa de deturpadores do evangelho. Eles mais atrapalham do que ajudam, eles mais espalham do que ajuntam, né? E o Eliseu Rodrigues não tem pregado o evangelho, né? Tem pregado o evangelho. Lógico que a gente tem as nossas críticas, assim, em termos de... Que não bate, né? Algumas coisas que você... É isso, teológica, uma discordância teológica. Que é irrelevante. É irrelevante. Isso a gente coloca, a gente tá no balde e joga fora. Sim. Entendeu? Discordância, a gente vai discordar, ser humano discorda um do outro. Mas A gente ia discutir um com o outro. mas o modus Eu operandi... tô cheio de tatuagem. Ele já... Mas o modus operandi o modus operandi do Eliseu é maravilhoso. Tem pregado o evangelho e tem pregado muito e tem falado muito com os jovens. Isso é o mais importante, porque a geração, os adolescentes, os recém-rapazes de hoje, eles não têm mais quem falam com eles. Uhum. De forma bíblica. David Leonardo, ele adultera o evangelho para falar, para emocionalizar, para vitimizar as pessoas ainda mais. Teologia do coach, né? Teologia O do coach, os coaches estão aí. Os coaches falam com os jovens, mas o que os coaches falam não é evangelho. Eles falam uma adulteração, uma prostituição do evangelho. O Eliseu, graças a Deus, ainda fala de forma bíblica, né? O Eliseu, tem muitos outros aí que falam ainda dão água, né? Água cristalina, água da fonte da vida para as pessoas beberem, né? Quando a gente falando de pessoas que a gente se inspira, muita gente fala para eu tomar cuidado, mas uma pessoa que me inspira muito é Lutero. Porque eu gosto do confronto, eu sou o cara do embate. Você me conhece. Eu sou o cara do confronto, eu sou o cara do embate, eu sou o cara que não concorda, eu sou o rebelde. É aquele que quer mudar, só que ele quer expor os erros e mudar através dessa exposição. E por isso que, eu olho o Lutero como uma pessoa que eu quero alcançar aquilo ali, porque ele viveu aquilo, estava lá dentro, ele sabia o que estava falando. Então, quando ele vem... Correu um risco absurdo. Correu um risco louco. E quando ele chega e afixa as 95 teses ali, quando ele chega e fala assim, olha, gente, isso aqui... Aquilo ali é uma sentença de morte, né? Ele assinou. Assinou a sentença de morte. Quando ele pregou... E tentou, e através dele, e depois de Lutero, a gente teve uma mudança de mentalidade no mundo. Sim. A gente abriu porta para um monte de coisas. A gente teve aí depois o iluminismo, né, que abriu a mente de muita gente, abriu porta para muita coisa. Mas isso aí tirou, né, o povo de uma escravidão mental que vivia através da... E aí, o que eu penso hoje, o que eu quero viver é trazer de novo, resgatar de novo essa herança. Tanto que aquele livro que acho que, não sei se está com você, que fala da... Qual que é o nome? Eu emprestei para você, que fala da igreja antiga. Cara, eu esqueci o nome. Pelo nome. Eu acho que eu até te emprestei, que você pegou e falou assim, não, esse livro aqui é interessante. Junto com Confissões de Agostinho, tá o Confissões e tá um outro. Não sei. Que aí ele traz assim, esse impacto também, que fala assim, olha só como que era antigamente. Não a forma primitiva como era, mas a forma do trato. Era viúvas, os pobres e os órfãos. O cuidado dessas pessoas. É isso que eu penso. É assim que tem que ser, né? O verdadeiro evangelho tem que ser esse. E a nossa principal missão é servir, né, Lucas? Ser servo, né? Jesus falou no capítulo 20, versículo 27 e 28 de Mateus, que quem quiser ser o maior seja servo, né? E quem quiser ser o primeiro que seja o último. Então, o evangelho ainda, a essência ainda é a mesma. E tem muitos pregadores ainda que homens de Deus ainda nos dias atuais. Acredito o próprio
Hernandes Dias Lopes, Homem de Deus, Sensacional. Hernandes O Dias Augusto Lopes. Nicodemos. O Augusto também. Nicodemos, ele é um xiita presbiteriano, então Mas- ele é muito saudável. A teologia dele não é muito Mas é um saudável. cara mais centrado na hora de explicar, ele é mais mestre. Ele é mais centrado, só que ainda assim ele é um pouco perigoso no sentido extremismo. Ele coloca, o problema que a gente tem na teologia, que é colocar-se acima do bem e do mal, entendeu? Eu vou falar da igreja, a igreja de fulano, mas sendo que eu também tenho um telhado de vidro e a minha igreja pode estar praticando as mesmas coisas que a outra igreja está praticando, entendeu? Então, não é saudável viver um evangelho só de críticas, entendeu? O Entendi. evangelho primeiro é autoajuda, né? Então, assim, mas o Hernandes Dias Lopes é bem moderado, né? Bem moderado. Tem muitos homens de Deus, né? Uns mais carismáticos, outros mais tradicionais, mas tem muitos homens de Deus. E por último, qual que é a dica, né, que você dá para as pessoas hoje que eu coloquei aqui, eu anotei o seguinte, eu anotei aqui a pergunta que eu ia fazer, que é estratégias para superar as Eu dificuldades. tô com a cara de sono, não tô? Mas não tô com sono, não, viu? Não tá não. Você tá com a mesma cara feia de sempre. As estratégias para superar as dificuldades, para se tornar uma pessoa melhor. Para se tornar uma pessoa melhor. Porque a gente sabe, né? Se tornar alguém melhor, Uma pessoa melhor? sim. Estratégias? Sim, eu coloquei aqui as estratégias. Mas então, eu queria que você desse uma dica para quem hoje está assistindo para quem vai assistir depois, para pessoa assim, que entendeu o que é o evangelho, o que a glória de Deus faz, qual que é a dica que você dá para ela hoje, para buscar mesmo o Cristo? Primeiramente, sinceridade, né? Você tem que ser sincero com você mesmo. Não adianta. Não adianta, você juntou perto de mim, tá vendo? Não adianta a gente falar, se vitimizar. Não adianta se dar um anti-coitadinho. Não adianta você achar que todo mundo tá errado, só você tá certo, tá acima do bem e do mal. Tem que ser sincero. E para ser sincero, a sinceridade é um processo primeiro de aceitação. E você tem que entender, olhar para o mundo à sua volta, olhar para as pessoas que estão à sua volta, vai entender que elas são falhas, mas que você também é muito falho. E você primeiro, antes, para você ser uma pessoa sincera, a pessoa sincera, nós autodetupamos o conceito de sinceridade. Sinceridade não é uma pessoa que fala o que quer. Eu sou sincero. Isso é falta de noção da pessoa sem educação. A pessoa sincera é a pessoa que sabe o que está acontecendo, sabe o que está falando. E está falando algo que, ainda que a aceitação não seja de grande aceitação a palavra, fala, mas que seja algo que possa comprometer a pessoa à meditação. Então, se eu comprometo você a meditar naquilo que eu estou falando, tem que ser sincero. Então, eu tenho que meditar nisso. Entendeu? Então, a sinceridade é o primeiro processo para a gente ser uma pessoa melhor, para superar os obstáculos. Outra coisa, procurar ajuda. Ninguém anda sozinho. É uma coisa que eu tenho aprendido. Ninguém anda sozinho. Às vezes Eu era muito fechado para isso. Às vezes a gente Eu me fechei para isso. às vezes a gente tem a síndrome de Elias. Às vezes a gente quer. Isso aí. Às Eu vezes me a gente fechei quer- muito tempo. Às vezes a gente quer. Eu também, por muitas vezes, eu entrei dentro da caverna e falei: não vou sair daqui. Só saio com a palavra de Deus. Eu só Só busquei- saio depois do mover de Eu só Deus. busquei depois que o baque veio forte. O baque veio forte. Só a hora que você falou assim, daqui não tem escapatória. Que seria tema para uma próxima live que a gente fazer, né? Sobre os medos, sobre os traumas. É o E síndrome a gente pode também chamar um psicólogo para estar junto com a Isso, gente, né? Isso. A síndrome de Elias, ela nos afeta, ela nos acomete. E ainda que você que está vendo não saiba o que é a síndrome de Elias, a síndrome de Elias é a vontade de se afastar de todos, de tudo, né? Porque Elias Se trancar foi no ameaçado quarto. de morte, né? Então, o desgaste O desgaste emocional, emocional também. muito grande, E ele espiritual. acabou indo pro deserto, se enfiou dentro da caverna, e aí Ele ele. queria sair. Porque como dentro da caverna ele tinha Aí provisão, Deus virou pra ele, deu um sacode e falou: Cara, tem mais um tanto igual você. como Você não dentro da é. caverna ele tinha a provisão de Deus do pão, Do de manhã pão. e de tarde, a água do ribeiro, então ele não queria sair, se acomodou. Então, Também Deus virou pra ele depois na hora e é falou: procurar ajuda. Tem um tanto É igual procurar você. ajuda. Você não tá E sozinho o nessa tratamento questão. de Deus para Elias foi procurar a viúva de Sarepta. Ele falou: vai lá procurar a viúva, vai procurar ajuda.
Então, se você não querer procurar ajuda, às vezes o tratamento de Deus, ele está embasado nessa viúva, que ele foi para casa dela, voltou a conviver em sociedade, voltou a compartilhar coisas, voltou a compartilhar medo, voltou a compartilhar traumas. Alguém segurou na mão dele, tinha a viúva ali para servir a farinha, para fazer o bolo, né? O bolo de farinha. Então, a gente tem que procurar ajuda. Terceiro ponto seria a acomodação, romper a acomodação. A gente é muito acomodado. A gente está vivendo o século da acomodação. A gente fala que a gente vive a era. Tem tantos coaches falando para a pessoa sair da zona de conforto. Só tem coach por causa do acomodado. Para ganhar dinheiro em cima. Para ganhar dinheiro em cima na custa do acomodado. Porque você precisa ouvir. Você tem que se levantar, sacudir a poeira, lavar sua cara. Que é o básico? Que é o básico. Você precisa ouvir isso. Então você tem que tomar decisão. A acomodação, ela é um estado. Ela é um estado na sua vida que, se você não quebrar, se você não romper com ele, é um estado atemporal. É passado, presente e futuro. Eu não leio mais. Por que não leio? Porque eu começo a ler, começa a dar sono. Levanta, toma um café e volta a ler. Começa a criar rotina de leitura. Se te dá sono à noite, começa a ler de manhã. Começa a ler na hora do almoço. Então tem que romper com a acomodação. Então a acomodação está sendo a arma que está travando pessoas de viverem para Deus e está sendo também... E vou falar uma coisa polêmica. A acomodação está tanta que as pessoas estão normalizando doenças causadas por acomodação. Por acomodação. E obesidade mórbida, por exemplo, a obesidade mórbida, ela é um estado de aceitação. A pessoa está vendo que está saindo ali do eixo, do eixo... Já saiu da saúde, não tem mais saúde. Tá saindo do eixo basal aqui, tá saindo daquilo que eu preciso, eu tô comendo mais, eu tô dormindo mais, eu tô... entendeu? Já tá saindo do meu ciclo natural de vida, daquilo que eu programei nos últimos 10 anos. Tô fazendo coisas diferentes, o resultado não tem como ser diferente. O resultado, se você tá fazendo coisas erradas, o resultado vai ser errado. Então, aceite como não... Gente, uma coisa que eu aprendi e eu levo pra minha vida. Sempre, hoje eu quero ser melhor do que eu era ontem, amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. E assim vai a sua vida. Você tem que mudar a sua vida e melhorar todo dia mais um pouquinho. É o que eu aprendi. Se, entrar nessa dica aqui, é ser melhor do que você é hoje. Não se acomodar com o estado que você tá. Porque se você não se acomodar, automaticamente a glória de Deus ela vai mover as coisas ao seu redor. Se você não está acomodado dentro de uma caverna, automaticamente você vai andar, sua vida vai fluir, as coisas vão acontecer. Deus vai te dar um emprego, vai te dar, vai conseguir os seus objetivos, você automaticamente vai conseguir. Em primeira mão, como você sabe, eu não estava bem, tendo que tomar remédio e tal, não estava bem, felicidade, passava longe de mim. Quando veio descobrir que ia ser pai, cara, nunca fui consumido por tanta felicidade na minha vida depois disso. E isso me curou de uma forma, cara, que tipo assim, cara, eu tô voltando pro meu podcast, tô voltando pras minhas lives, tô voltando a jogar, eu tô voltando a fazer aquilo que eu gosto, porque mudou a minha vida. Cara, tava planejando? Não, longe de mim planejar, cara. Eu queria ter filho para daqui 3 anos. E Deus veio, me abençoou com o filho e falou, olha só, então toma. Exatamente. Ele veio para mudar aquilo que estava dentro de mim. No momento mais difícil da minha vida, Deus me mostrou que se eu quebrasse a acomodação, ele já tinha me chamado para fora, mas era necessário Lázaro se levantar e sair. Porque se eu ficasse deitado naquele túmulo inóspito, automaticamente eu estaria morto. O que fez Lázaro sair daquele túmulo foi que ele ouviu a voz de Deus e reagiu. Então você tem que ouvir a voz de Deus e reagir. Eu ouvi a voz de Deus e reagi. Eu entendi o que Deus queria de mim e eu reagi. Então quem reage à convocação de Deus, à chamativa de Deus, automaticamente vive o que Deus tem para ela. Não fica para trás. Pelo contrário, a vida anda, as coisas fluem. Foi só depois que, quando eu senti essa felicidade, que eu vi que a mão de Deus estava, e as outras coisas que ainda vão ser faladas aqui, eu não posso falar agora que você sabe, que vieram, coisas boas que vieram. Eu voltei a estudar, eu voltei a fazer coisas, eu procurei, depois que veio isso, querer ser melhor. Melhorar, sair daquela zona, eu estava confortável naquilo ali, sair daquela zona de conforto e não me conformar com onde eu estava. E querer buscar sempre o melhor, e mais, e mais, e mais. E isso foi a acomodação, não dá, essa é a parte que me pega que não dá mais, para ser acomodado. É a decisão, você decidir, né? Eu podia muito bem ter ficado feliz com meu filho, falou, não, vou até aqui, vou permanecer onde eu tô.
Mas não, eu falei, eu quero sair, eu quero mudar. É uma escolha. Foi uma escolha. E é isso aí, cara, ó. Obrigado pelo papo. Obrigadão, eu que Foi agradeço, bom muito bom. Pra caramba. Muito bom. Foi um bate-papo muito da hora. E eu queria que você orasse para as pessoas que vão vir, que vão assistir isso aqui e que estão assistindo também. Você que está assistindo aí, que está no chat aí, recebe a oração, faz uma oração pro pessoal, o pessoal receber isso aí. Que daqui para frente sua vida não seja mais a mesma. E é isso que a gente Amém. deseja, Que tá? Deus possa usar esse podcast como instrumento dele para a vida de todos os ouvintes que estão presentes, que vão vir, que vão passar por esse vídeo. E nos podcasts futuros, com outros convidados, que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que traz a palavra rema, a palavra da revelação, ele possa continuar falando com cada um e que os ouvintes possam ser impactados, cheios da presença de Deus e que possam ser instrumentos de Deus do outro lado aí. Porque eu sei que Deus tem uma obra de despertamento na vida de cada um. E eu sei que aonde houver um instrumento de Deus, Deus irá usar com poder e com graça, em conformidade com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então você que acompanhou esse episódio, que Deus possa abençoar e engrandecer a graça dele sobre a tua vida, que a glória de Deus possa te impactar, em nome de Jesus. E é isso aí. Galera, muito obrigado para você que permaneceu até aqui, permaneceu até o final. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Compartilhe com seus amigos. Divulga o vídeo para todo mundo. Compartilha na sua rede social. Se inscreve no canal. Se inscreve lá no Instagram do Mundo Falado também, que vou colocar os cortes lá no Instagram do Mundo Falado. Vou convencer a criatura aqui a criar um Instagram próprio para ele, para poder marcar ele nas publicações. Marca meu canalzinho aí embaixo também. Vou colocar o canal do Henrique aqui embaixo, Teologia e História, para vocês seguirem o canal também. Então, é isso aí. Na próxima live, você quer falar alguma coisa? Essa live eu vou compartilhar lá também. Tá? Ele vai pegar a live, vai repostar a live também lá no canal dele, tá? Inclusive a gente tá gravando aqui, porque eu quero ter a live para fazer os cortes. E é isso aí, galera. Ó, muito obrigado de coração para você que permaneceu. Muito obrigado a todo mundo. Compartilha, que vai compartilhar ainda. Já tô agradecendo que você vai fazer lá na frente, porque eu acredito muito que isso aqui ainda vai render bons frutos, que essa palavra possa render. E é continuar, Lucas. Uma palavra de Deus para você é continuar. Nós sabemos que no início é árduo, é muito difícil, né? É uma empreitada de garimpador, na qual a gente bate em pedra e não vê nada além de pedra, né? No início a gente não vai ter uma resposta à altura daquilo que nós estávamos esperando, mas é perseverar e creio que daqui a alguns anos, meses, né, dias, o fruto do seu trabalho possa vir. Não estou dizendo só através desse episódio, mas estou dizendo através de um geral, dos outros seus vídeos individuais, de tudo, que você possa continuar se dedicando às coisas de Deus e que você possa ser instrumento de Deus para a vida de todos que vão estar te acompanhando. Amém. Todos os seguidores do Mundo Falado. Então segue lá a gente no Instagram também, que vai ter jornal. Todo dia de manhã vai ter jornal com as principais notícias do dia. Eu quero agradecer o Wesley. O Wesley ficou com nós aí até o final, hein? Tava aí. Deus abençoe, viu, Wesley? Irmão. Te amo. Cara aqui, velho, falou e não é só na live não, tá? Ele fala várias vezes, ele fala do tempo todo do seu Wesley. Fala muito, o dia todo, né? Sério mesmo. Ele fala muito, ele comenta muito. Obrigado quem permaneceu. Vamos lá, valeu e até a próxima. Com Deus. Fui. Vou deixar aqui tocando uma musiquinha pra gente e vamos tomar café. lá tomar um cafezinho. A palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face.